Não perca o seu destino por tentar manter as pessoas ao seu redor felizes, porque sabe o que vai descobrir? Se fizer amigos por tentar agradá-los, terá que mantê-los da mesma forma que os conseguiu. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por você tirar um tempo para estar comigo. Eu sei que seu tempo é muito precioso, então aprecie o que você o gaste com a palavra de Deus. Nos últimos 2 dias eu tenho falado sobre maneiras de aumentar a sua felicidade. E sabe, eu vou finalizar isso hoje, mas não significa que as coisas que eu disse são as únicas maneiras de aumentar a sua felicidade, mas foram as que eu tive tempo de abordar. E nós falamos sobre aumentar a sua felicidade apenas crendo corretamente no que Deus diz, em vez do que o mundo diz. Falamos sobre viver um dia de cada vez. Nós falamos sobre manter a paz na nossa vida e sobre como fazer isso. E hoje eu quero falar sobre uma das maneiras de aumentar a sua felicidade, que é não permitir que outras pessoas controlem sua vida. Porque nós devemos agradar a Deus e não agradar aos homens. Eu acho que não há nada pior do que viver sua vida de uma forma onde você vive para fazer todo mundo feliz, mas você mesmo fica infeliz porque não crê que realmente está fazendo o que na verdade deveria estar fazendo. E sabe, nós temos que aprender a dizer sim se nosso coração está dizendo sim. Muita gente diz sim enquanto o coração grita não. Seja guiado pelo Espírito, não guiado por outras pessoas. Seja alguém que agrada a Deus e não que agrada as pessoas. Romanos 12, verso 2 diz: não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então você será capaz de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Agora, estamos falando aqui de ser conformado versus ser transformado. E conformado significa ser semelhante em forma ou caráter, cumprir, se comportar de acordo com os padrões e costumes vigentes. Isso literalmente significa agir como todo mundo age e fazer o que todo mundo faz. Transformar, no entanto, é o que Deus faz por nós. Isso significa alterar significativamente a aparência, mudar a natureza, a função ou a condição, ou converter. Veja, costumamos dizer quando recebemos a Cristo como Salvador que nos convertemos, que estamos virando as costas para o modo de vida, nos voltando para outro modo de vida. Mas essa não é a maneira que as pessoas querem que vivamos, é a maneira como Cristo quer que vivamos. E Ele nos diz como viver em Sua palavra. Você gosta de agradar as pessoas? Queremos que as pessoas fiquem satisfeitas conosco. Não há nenhum de nós que queira que ninguém goste de nós. Queremos que as pessoas fiquem satisfeitas conosco. E a Bíblia, por um lado, diz para vivermos, para agradar as pessoas. Mas isso não se sustenta como verdade se agradar as pessoas significar que não estou agradando a Deus. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1, verso 10, que se ele estivesse tentando ser popular com as pessoas, então ele não teria sido um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu posso te dizer que quando Deus me chamou para o ministério, há mais de 40 anos, se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não estaria no ministério hoje em dia. Porque muitas pessoas viraram as costas para mim, meus amigos, parte da família. Eles achavam que eu não estava fazendo a coisa certa. E não era comum naquela época que mulheres tivessem um ministério, mas eu sabia que Deus tinha me chamado. Olho para trás agora e penso, não sei como tive coragem de virar as costas para tudo e todos, mas eu estou realmente feliz por Deus ter me dado a graça de fazer isso, porque eu teria perdido uma grande oportunidade se eu tivesse feito o que achava que precisava fazer para agradar as pessoas. Entretanto, isso não significa que eu nunca tive problemas em agradar as pessoas, porque mesmo depois que eu fui para o ministério, sabe? Eu tive que tomar a decisão de pregar e ensinar o que sentia que Deus me dizia para ensinar e pregar, mesmo que nem sempre isso fosse agradável a todas as pessoas. As pessoas gostam de ouvir mensagens felizes, mas nem sempre gostam de ouvir mensagens que trazem correção para suas vidas. E Deus, Ele chamou-me para me inclinar mais para esse lado da correção do que ficar sempre pregando e ensinando o que chamo de mensagem de sobremesa, mensagem feliz que
faz todo mundo se sentir bem. Precisamos das duas coisas, mas a palavra de Deus deve trazer correção para nós, para que nós saibamos como podemos progredir na nossa vida. A menos que tenhamos sucesso em ser nós mesmos, nós nunca seremos verdadeiramente felizes na vida. Eu quero fazer uma pergunta. Quem são eles? É incrível quantas vezes dizemos, bem, eles dizem, eles acham, e nós acabamos usando qualquer penteado que eles dizem que nós devemos usar no momento, ou qualquer estilo de roupa que eles dizem que devemos usar. Não podemos permitir que eles comandem nossas vidas. Eu percebi um dia que permitimos que eles governem nossas vidas e nem sabemos quem são eles. Precisamos ser guiados pelo Espírito e não guiados pelas pessoas. Sabe, o meu marido tem 80 anos agora. Ele tem um Mustang, um carro de marcha manual, que ronca quando ele tira para fora da garagem. Agora, eu me lembro de dizer a ele uma vez, quando ele queria comprar um carro esportivo, isso quando ele era consideravelmente mais jovem do que agora, eu me lembro de dizer a ele, Dave, você não precisa de um carro esportivo. Você é um homem casado, um pai de família. Você é um homem mais velho agora e você é um ministro. E esse não é o tipo de carro que um ministro deve dirigir, Dave. Não sei o que eles vão pensar sobre isso. E ele disse, eu não me importo com o que eles pensam. Eu vou dirigir o carro que eu gosto. Bem, acredito que esta seja a decisão certa a tomar. Não significa que nunca devemos importar com o que as pessoas pensam sobre algumas coisas. Existem padrões que devemos viver para que as pessoas não nos julguem nem nos critiquem. Mas, honestamente, se você deixar que outras pessoas governem sua vida, haverá sempre alguém que tenha uma opinião sobre o que você faz, não importa o que seja. Precisamos recusar a nos curvar a tudo isso. Sabe, Satanás, quando estava no deserto tentando Jesus por 40 dias e 40 noites, isso está registrado em Lucas 4, ele disse, se você se curvar e me adorar só uma vez, eu te darei todos esses reinos. Bem, o diabo sempre nos diz que é só uma vez. Bem, Jesus, é claro, não se curvou. Então Deus veio e o livrou e nós sabemos que Satanás não impediu de ter nada do que Deus queria que ele tivesse. Mas há um grande exemplo em Daniel capítulo 4. O rei naquele tempo tinha decretado uma lei que todos tinham que se curvar diante de uma imagem de ouro que ele havia feito, sabe? Bem, a Bíblia não menciona, mas eu imagino que era uma imagem dele mesmo. Mas fosse o que fosse, todos do reino deveriam se curvar quando a vissem. Bem, Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel, eram homens de Deus. Então eles se recusaram a se curvar. E assim, o que a lei dizia era que qualquer um que se recusasse a se curvar seria jogado em uma fornalha ardente. Então Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se curvar e com certeza eles foram jogados na fornalha ardente. E a Bíblia diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. Bem, adivinha, o rei olhou para a fornalha e disse, espere, nós jogamos 3 homens lá, amarrados, e eu vejo 4 homens soltos, andando lá dentro. Bem, o 4º homem na fornalha, é claro, nós sabemos que era Jesus. Eu amo o fato de que eles entraram amarrados, mas eles saíram soltos. E sabe, às vezes, até mesmo os problemas que passamos se torna aquilo que acaba nos fazendo livres. Bem, eles acabaram sendo promovidos e o rei ficou muito impressionado ao ver que eles não morreram na fornalha. E eu amo que a Bíblia diz que quando eles saíram, eles nem cheiravam a fumaça. E você pode ler essa história no livro de Daniel, no capítulo 4. Ou melhor, Daniel capítulo 3, desculpe. E então, eu acredito que é assim conosco também. Não importa o que nós passamos na vida, se nós seguirmos a Deus e não as pessoas, se não nos curvarmos às exigências das pessoas, se sabemos que o que querem que façamos é errado, então sairemos do problema que
talvez tenhamos que passar e nem ficaremos com cheiro de fumaça. Não haverá nenhuma evidência na nossa vida de que nós passamos por aquilo que nós passamos. É muito importante não se curvar. Mordecai não se curvou ao ímpio Amã e acabou sendo promovido. E temos exemplos atrás de exemplos na palavra de Deus. Eu mencionei as escrituras sobre Paulo, onde ele disse: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, então eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Não perca o seu destino por tentar manter as pessoas ao seu redor felizes, porque sabe o que vai descobrir? Se fizer amigos por tentar agradá-los, terá que mantê-los da mesma forma que os conseguiu. E um dia você vai se cansar disso, e se você não agradar a eles, então você vai descobrir que não eram realmente seus amigos, porque eles te abandonarão mais rápido do que você imagina. Temos que tomar a decisão de não deixar as pessoas controlar nossas vidas. Elas ficam felizes se fizermos tudo o que elas querem que façamos, mas nós acabamos entregando a nossa alegria. Os manipuladores e controladores são sempre aqueles que te decepcionam quando você precisa deles. Então lembre-se, não deixe que eles te controlem. A próxima coisa que acho que aumentará a sua felicidade é realmente entender o que é a graça. Agora, sabemos que somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois é pela graça que vocês foram salvos, através da fé. Isto não vem de vocês, isto é um dom de Deus. Você sabia que a forma como fomos salvos é a mesma forma que nós devemos viver a nossa vida? A graça é um favor imerecido. Deixe-me dizer, ela é muito mais do que um favor imerecido. A graça é o poder do Espírito Santo que nos ajuda a fazer as coisas. Eu orei para que Deus me desse a graça de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, para gravar esses programas, e sabe, ultimamente nós não podemos sair e fazer conferências com as pessoas, então eu tenho que falar através dessas câmeras e Deus está me dando a graça e a habilidade de fazer isso. Tudo que nós fazemos, se fizermos pela graça, será muito mais fácil do que se tentarmos fazer por nossa conta própria. Nunca saia por conta própria e tente fazer algo. Isso se chama obras da carne e eu as chamo de obras da carne que não funcionam, sabe? A nossa energia gasta tentando fazer o trabalho de Deus, mas a graça é o poder do Espírito Santo vindo até nós, gratuitamente nos permitindo fazer o que precisa ser feito com tranquilidade. Eu vou repetir. A graça é o poder do Espírito Santo vindo até nós, livremente, que nos permite fazer o que for preciso fazer com tranquilidade. Sabe, na Bíblia, o óleo, ele é uma representação do Espírito Santo. E você sabe que toda máquina, se for bem lubrificada, funcionará melhor. E assim podemos dizer que temos que ser lubrificados na nossa vida. Então seremos capazes de nos mover livremente e fazer as coisas que Deus quer que façamos. Tiago capítulo 4, verso 6, escrituras que realmente foram muito impactantes na minha vida sobre a graça. Porque há muitas coisas que não podemos fazer e que só Deus pode fazer. Uma das coisas que eu mais me encontrava fazendo era tentar mudar a mim mesma, sabe? Depois que entrei num relacionamento sério com Deus e comecei a estudar a palavra, eu estava buscando vários ensinamentos, ouvindo várias mensagens, e eu comecei a perceber que eu tinha problema e que tudo que era um problema na minha vida não era culpa de outras pessoas, sabe? E então parecia que cada mensagem que eu ouvia era algo que eu precisava mesmo. E eu sabia que, sabe, eu falava coisas que eu não deveria falar, eu pensava coisas que não deveria pensar, e eu nem sempre tratava as pessoas da maneira que eu deveria tratar. Eu era egoísta e então parecia que cada mensagem que eu ouvia eu precisava e concordava com ela. Então eu ia para casa e tentava mudar-me. Mas o que eu estava fazendo era deixar Deus de fora da equação. O que eu deveria ter feito era dizer: Pai, eu concordo plenamente, eu sou culpada disso, me perdoe por favor e muda-me. Agora, não significa ir para casa e não fazer absolutamente nada, mas o que eu tinha que fazer é, qualquer que fosse o meu problema, digamos que a minha boca fosse o meu problema, então a minha parte, a parte que Deus me dava era estudar a respeito dessa área na Bíblia, estudar e então orar e me apoiar em Deus e confiar nele para mudar-me.
Agora ouça isso. Em Tiago 4:6, na Amplificada, mas ele nos dá cada vez mais e mais graça, o poder do Espírito Santo, para enfrentar essa tendência maligna e a todos os outros plenamente. É por isso que Deus, ele disse que se coloca contra os orgulhosos e os arrogantes, mas ele dá graça continuamente aos humildes, aqueles que são humildes para recebê-lo. Gostamos de fazer as coisas sozinhos, porque se as fizermos sozinhos, então podemos levar o crédito. Mas Deus quer que nós saibamos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Em João capítulo 15 diz, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Isso significa que nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar com todas as coisas que nós fazemos. Eu aprendi isso de uma forma profunda. Eu estava afundada nas obras da carne, tentando mudar o Dave, tentando mudar os meus filhos. Sabe, o Dave gosta de esportes e eu cresci numa casa onde ninguém gostava de esportes e assim eu realmente não tinha nenhum gosto particular por esportes e ele gosta de qualquer coisa que role ou salte. Ele gosta de futebol, beisebol, golfe, boliche, tênis e por aí vai. E eu não queria que ele gostasse dessas coisas, eu queria que ele gostasse do que eu gosto. Agora, eu fico feliz de poder dizer que isso aconteceu há mais de 40 anos, antes de eu ter muito da palavra de Deus em mim. Então, eu ficava sempre tentando mudá-lo. Eu tentava fazê-lo não gostar dessas coisas. E não funcionou. Quanto mais tentamos fazer as pessoas fazerem o que queremos que elas façam, então mais elas não vão gostar de nós e vão se sentir pressionadas por nós. E honestamente, muitas dessas coisas de pessoas tentando mudar pessoas é o que mais faz com que divórcios aconteçam. Eu ficava tentando mudar meus filhos, tentando mudar a mim mesma, tentando fazer o ministério crescer. Eu ficava tentando. E ficava frustrada o tempo todo. E, finalmente, coloquei uma placa na minha geladeira que dizia: obras da carne são iguais à frustração. E eu sabia que toda vez que ficava frustrada era porque eu estava fazendo as obras da carne sem a ajuda de Deus, tentando fazer algo acontecer na minha vida. Mas lembre-se, a graça é como aquele óleo do Espírito Santo. E isto significa que eu posso orar para que Deus mude o que acho que precisa ser mudado. Posso fazer isso com humildade. Em vez de dizer, Deus, preciso que você mude o Dave, eu posso dizer, Deus, eu gostaria que trabalhasse com o Dave nesta área, mas eu sei que eu tenho muitos problemas também, e então eu preciso que me mude. Vou permitir que lide comigo sobre mim, e eu vou permitir que você lide com o Dave sobre o Dave. Então se torna tão fácil permitir que Deus faça as coisas que só Ele pode fazer em você, enquanto nós fazemos o que podemos fazer. Em Gálatas capítulo 3, os 3 primeiros versos, ele diz, ó tolos Gálatas. Isto é Paulo escrevendo para os Gálatas. E Gálatas é um livro que fala muito sobre a graça e fala muito sobre a carne também, sabe? É sobre a lei versus a graça. Ó tolos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Diante de seus olhos, Jesus Cristo foi claramente incriminado e crucificado. Eu gostaria de saber apenas uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou por crerem no que vocês ouviram? Bem, é claro, eles haviam recebido o Espírito Santo, receberam Cristo porque creram na palavra de Deus e a receberam. A palavra acreditar significa receber, e a palavra receber significa acreditar. Será que vocês são tão tolos que, tendo começado por meio do Espírito, vocês agora vão terminar pela dependência da carne? Bem, quando eu li isso, eu vi que era exatamente o que eu estava fazendo. Eu recebi a salvação pela graça, sabia que isso não tinha nada a ver comigo, eu não poderia salvar a mim mesma, tudo que eu poderia fazer era confiar em Deus inteiramente e clamar por sua misericórdia. Mas então, assim que eu nasci de novo e comecei a entender as coisas que precisavam mudar na minha vida, em vez de me apoiar totalmente em Deus e pedir a Ele para fazer o que só Ele podia fazer, eu tentava mudar a mim mesma. Eu era miserável o tempo todo porque eu estava nas obras da carne. E graça significa o que concede prazer ou deleite. Então é lógico que nós não vamos ser realmente muito felizes, sabe? Se não soubermos fazer tudo o que fazemos pela graça de Deus. Todos os dias, ore
para que Deus te ajude em tudo que você faz. Eu uso lentes de contato e todas as manhãs oro, Deus me ajude a colocar essas lentes direito. Porque teve manhãs que tive que tentar colocar 4 vezes, mas agora consigo da primeira vez, sabe? Eu creio muito mesmo em me apoiar e confiar em Deus em tudo que nós fazemos. Eu nunca subo no púlpito para compartilhar a palavra sem me apoiar totalmente em Deus, porque eu sei que não vai ser bom só porque eu já fiz isso várias vezes. Sei como me levantar e falar na frente das pessoas, mas preciso ter a unção de Deus nisso. Precisa ter sua unção e seu poder para que signifique alguma coisa para você. Então vamos aprender tudo o que pudermos sobre a graça de Deus e que vivamos debaixo dessa graça. E a última coisa que terei tempo para falar com você hoje é sobre como se dar bem com as pessoas. Uau, essa é realmente grande. Há 4 coisas que você precisa entender sobre as pessoas. Primeiro, precisamos das pessoas. Não gostamos de pensar que precisamos, gostamos de pensar que não precisamos, mas nós precisamos delas. Elas nem sempre são fáceis de conviver. A maioria das pessoas com quem lidamos não são como nós. Eu tenho um livro do John Ortberg, cujo título é Eu gostaria muito mais de você se você fosse mais parecido comigo. Ou Eu gostaria mais de você se você fosse muito mais como eu, ou algo assim, eu não tenho certeza. E então o principal sobre lidar com as pessoas é que nós temos que ser muito generosos com o perdão e não ficarmos facilmente ofendidos. Vou ler estas 4 coisas de novo. Precisamos das pessoas. Elas nem sempre são fáceis de se conviver. A maioria das pessoas com quem lidamos não são como nós somos. Ao lidar com as pessoas, devemos ser generosos com o perdão e não ficarmos facilmente ofendidos. Sabe, as pessoas são uma parte importante da nossa vida. Nós lidamos com as pessoas continuamente. E uma das coisas que eu descobri é que nem todo mundo é como eu e não é certo que eu espere que elas sejam como eu sou, porque Deus, quando nos forma no útero, Ele dá a cada um de nós um temperamento. Então, a nossa personalidade se desenvolve de acordo com o nosso temperamento dado por Deus e de acordo também com as coisas que acontecem ao longo da nossa vida, muitas delas nos primeiros anos de vida. A nossa personalidade pode ser mudada como Deus trabalha conosco. Mas sabe, o nosso temperamento, ele sempre vai ser o mesmo. As pessoas são motivadas por coisas diferentes. Eu sou motivada pela realização. O meu marido é motivado pela paz. Eu conheço pessoas motivadas pela diversão. Eu tenho uma filha motivada pela organização. Se você der a ela algo para organizar, ela faz uma lista e um plano e ela fica feliz. Eu tenho outra filha que fica feliz se ela pode ter paz. O Dave é assim, dê paz a ele, ele fica feliz. Bem, eu sou motivada pela realização e é uma coisa boa eu ser assim, porque eu tenho muito a realizar na minha vida. E sabe, é tão bom para mim quando eu finalizo um livro que eu estou escrevendo ou, como hoje, quando eu terminar de gravar o meu programa de TV, eu vou me sentir muito bem porque eu vou saber que eu realizei algo. Bem, sabe, no começo eu esperava, eu queria que o Dave fizesse o que eu fazia. Eu achava que às vezes ele era preguiçoso, despreocupado, não se importava. Na verdade, ele era exatamente o que eu precisava, porque se nós dois fôssemos como eu sou, nós brigaríamos como cão e gato o tempo todo. Uma vez eu estava reclamando de como ele era despreocupado, ele me disse, é melhor você ficar feliz por eu ser do jeito que sou, porque se eu não fosse, você com certeza não estaria fazendo o que faz. O Dave é muito confiante, ele sabe quem ele é em Cristo e ele não se sente nem um pouco ameaçado por eu ficar sempre mais à frente do ministério e ele ficar nos bastidores. Mas se ele tivesse uma outra personalidade que não fosse esta, ele não teria sido capaz de lidar com isso. E Dave, ele não é nem um pouco inseguro sobre eu ter a posição que eu tenho e ele fazer o que ele faz. Então deixe-me dizer que Deus coloca as pessoas na sua vida que são as que você precisa, muito mais vezes do que você imagina. Então você tem que parar de tentar mudá-las. Deus vai colocar pessoas na sua vida que têm pontos fortes onde você tem fraquezas e as que têm fraquezas onde você tem pontos fortes. Então, perdoe, não se ofenda facilmente, aprenda a apreciar as pessoas que você tem em sua vida e faça o melhor que você puder para se dar bem com elas.
que é, como Paulo disse, iluminada pelo Espírito Santo. E você será capaz de discernir entre o que é algum tipo perverso de combinação do diabo e o que é a verdadeira convicção de Deus. Você está lutando contra a culpa ou a condenação? Sabe, é muito importante que aprendamos a seguir a convicção do Espírito Santo, que indica uma consciência saudável ao invés da condenação que vem do inimigo. Deixe-me ensiná-lo a seguir a liderança do Espírito Santo em tudo que você faz hoje no nosso programa. E depois voltarei para responder algumas perguntas que vocês enviaram sobre este assunto. Romanos 9:1. Eu estou falando a verdade em Cristo, eu não estou mentindo. A minha consciência, iluminada e motivada, eu amo isso, iluminada e motivada, sendo motivado pelo Espírito Santo, sendo testemunha comigo. Então Paulo está dizendo, olha, eu sei que eu estou fazendo o que é certo, me sinto bem com o que eu estou fazendo, porque eu fui iluminado pelo Espírito Santo. Não acho que estou certo só porque quero pensar que estou. Eu testifico em meu espírito que o que eu estou fazendo é certo. Ser guiado pelo Espírito Santo é tão divertido. É maravilhoso ser guiado pelo Espírito. Cada novo dia é uma nova aventura em sua vida. Porque, na verdade, você nunca sabe o que Deus vai inventar. Amém? É bom ter um plano, mas você tem que colocar seu plano diante de Deus e dizer, Deus, pegue isso, embaralhe e faça o que quiser com isso. Seja feita a tua vontade. E eu amo isso. E eu te digo, não há nada pior. Nada pior. Para mim, não há nada pior do que ter uma consciência culpada e condenada. Agora eu quero te dizer que eu tinha o vício da culpa na minha vida. Então aqui, esta mensagem pode ficar um pouco complicada, mas eu quero tentar ajudá-lo a entender. Porque algumas pessoas, quando fazemos algo de errado, não devemos nos sentir bem com isso. Quando fazemos algo errado, deve haver uma tristeza santa em nós, sabe? E até mesmo um lamento pelo que nós fizemos. E pelo que eu sei, e no ponto em que estou na minha caminhada com Deus hoje, quando eu faço algo que é errado, especialmente uma das coisas que realmente me incomodam é se eu realmente ferir alguém. Isto me rasga por dentro, eu odeio isso. E então, houve algo que aconteceu entre eu e uma outra pessoa, há mais ou menos uns 10 anos atrás, e eu não lidei com aquilo como deveria. Como líder no corpo de Cristo, eu deveria ter lidado de uma forma muito diferente da que lidei, sabe? Eu deveria ter lidado com aquilo muito antes do que lidei, deixei continuar, e aquilo se transformou numa grande confusão, e essa pessoa acabou se ferindo. E ainda hoje, de vez em quando eu digo ao Senhor, essa é uma coisa da qual eu realmente me arrependo. Eu gostaria de nunca ter feito aquilo. Mas isso não é culpa, não sou eu me sentindo culpada, não sou eu me sentindo condenada, mas é um sentimento saudável. É essa tristeza santa que a Bíblia diz em Tiago, que devemos até mesmo sofrer e chorar e lamentar pelos nossos pecados. E eu tenho um pouco de preocupação sobre o que nós pensamos que é arrependimento. E que isso não seja mais arrependimento. Não é como se, me desculpe, eu errei. Mas glória a Deus, sem problemas. Eu não acho que isso seja certo também. Nós precisamos ter um temor reverencial de Deus e precisamos ser sérios sobre coisas como ferir as pessoas. Precisamos ser sérios sobre coisas como ganância, inveja e coisas desse tipo. Amém? E você diz, eu não posso ser perdoado. Claro que você pode ser perdoado. É claro que pode. Mas sabe, às vezes Deus vai deixar essa pequena convicção lá dentro de você. Aquela coisinha que fica lá dentro. Cara, não faça isso. Não faça. Para mim isto não é culpa, isto é uma coisa saudável.
A culpa me pressiona para baixo, ela me oprime, mas a convicção, ela me tira disso. E eu sei que esse sentimento é Deus me amando, me deixando saber, me dizendo, não, faça isso, isso não é bom para você, não vai funcionar para você. Sabe, não me agrada quando você faz isso. E eu espero que esse sentimento nunca, nunca, nunca vá embora da minha vida. Eu não quero ferir as pessoas, nem mesmo saber que eu fiz isso. Eu costumava fazê-lo há 40, 30 e até 25 anos atrás, mas eu nunca mais quero fazer isso de novo. Se eu ferir alguém, eu quero saber que eu feri e eu quero ir e consertar isso e quero fazer imediatamente. Sabe, Deus nos dá graça, mas deixe-me dizer, a graça que Ele nos dá não foi barata para Ele, sabe? E nós não devemos barateá-la ao não levar essas coisas a sério. Agora, eu tinha uma consciência hiperativa. Eu levei provavelmente, eu não sei, talvez uma boa parte de 20 anos para ficar completamente bem, sabe? E é importante para mim tentar compartilhar isso com alguns de vocês, porque se eu falar com você sobre sua consciência, se você tem uma consciência hiperativa, me despedirei deixando você uma bagunça, porque alguns de vocês já se sentem culpados sobre tudo que faz, até mesmo sobre coisas que não estão erradas. Amém? Sabe, eu fui abusada quando criança, e meu pai, ele não era apenas sexualmente abusivo, ele era muito mau. E ele era um homem muito infeliz, e ele não queria que ninguém fosse feliz também. E então, eu me lembro de ter problemas por sorrir e me divertir. Mas eu ficava bem enquanto eu estava trabalhando. Se eu estivesse trabalhando, produzindo, então tudo parecia estar bem. Então, quando entrei no relacionamento com Deus, eu já era adulta e não sabia fazer nada além de trabalhar. Eu não sabia desfrutar de nada, nem como me divertir. Então eu me sentia culpada. Se tentasse me deitar no sofá à noite, descansar e assistir um filme, eu me sentia culpada por tudo. Isso foi um pesadelo na minha vida. Eu estava falando com o pastor Mike hoje, ele me disse que passou pela mesma coisa. Ele era tão hiper-religioso que tudo para ele tinha que ser algo espiritual. Se não fosse espiritual, não era de Deus. Passei por isso também. Eu me sentia bem quando estava indo à igreja, orando, fazendo estudos bíblicos, falando sobre a palavra. Mas se eu tentasse ir a uma festa, se eu tentasse fazer algo divertido, então eu pensava, talvez eu não devesse fazer isso. Alguém entende onde eu quero chegar? Ok. Essas são coisas que muitas vezes não queremos falar delas na igreja, mas precisamos falar delas sim. Bem, a única coisa que posso dizer é que se você permanecer na palavra tempo suficiente, você finalmente terá uma consciência que é, como Paulo disse, iluminada pelo Espírito Santo. E você será capaz de discernir entre o que é algum tipo perverso de condenação do diabo e o que é a verdadeira convicção de Deus. Amém? Então, por exemplo, sabe, eu tinha um ótimo emprego quando Deus me chamou para o ministério. E então eu saí desse emprego porque senti que Deus queria que eu me preparasse para o ministério. E passamos por muitos anos realmente, quero dizer, de não ter nada. Eu ainda tenho uma lista de orações em casa, um antigo diário, onde eu pedi a Deus para prover coisas como uma frigideira, algumas toalhas de banho, alguns panos de prato, porque eu não tinha dinheiro para comprar esse tipo de coisa, sabe? Então, quando Deus finalmente começou a nos prosperar e nos abençoar, eu era realmente tão religiosa e tinha uma consciência tão culpada que eu não conseguia nem usar o dinheiro que Ele nos dava, porque eu achava que eu tinha que dar tudo para os pobres. Então, eu precisei realmente que Deus, agora ouça, me ensinasse que Ele quer que realmente nós desfrutemos das nossas vidas. Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. João 16, 24 diz, peça e receba para que sua alegria seja completa. João 17, 19 diz assim, eu quero que você tenha a minha alegria completa em você. Se você ler Eclesiastes, lá diz que uma das melhores coisas que você pode fazer é aprender a desfrutar de tudo que Deus lhe deu. É um presente ser capaz de desfrutar.
Não sei como dizer que dia glorioso este foi para mim, é por isso que eu chamo o nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária. Eu levei 20 anos para aprender a desfrutar do que Deus estava tentando me dar, sabe? Alguém tem algum problema com isso? Alguns aqui, outros ali. Quantos desfrutam de si mesmos e precisam se voltar para os outros? Então, quando eu disser hoje, para você ouvir sua consciência, você tem que ter certeza de que seja uma consciência saudável. Ter certeza de que seja uma consciência que é iluminada pela palavra de Deus. Porque só quando você é cheio da palavra pode realmente discernir o que é certo e o que não é. Agora, deixe-me dizer, não é porque você se sente culpado que significa que seja. E você diz, bem, senhora, você está me deixando confuso agora, sabe? Eu não estou te dizendo para seguir sentimentos de culpa, eu estou dizendo para seguir a liderança do Espírito Santo. Então eu cheguei ao ponto em que, quando eu ia tentar fazer algo e começava a me sentir culpada sobre aquilo, mas eu sabia que não havia nada de errado com isso, eu sabia disso. Eu falava, diabo, você pode ter seus ataques e fazer o que você quiser, eu não sou culpada só porque você está tentando me fazer sentir culpada, eu não vou viver uma vida de culpa pelo resto da minha vida, que nem é real. Mas quero lhes dizer, queridos, hoje eu sei como me divertir. E eu não estou falando sobre fazer coisas erradas, eu só estou falando que eu gosto de diversão. Eu amo me divertir, eu acho que todos nós devemos rir o máximo que nós conseguimos rir, sabe? Veja, nós pensamos que Deus só importa com as coisas espirituais. Deus não vive apenas na igreja. Amém? Ele não mora só na igreja. Cara, realmente posso me meter em problemas, então vou me comportar. Pare de dividir a sua vida entre aquilo que é santo e aquilo que é secular. E de pensar que Deus só fica feliz quando você está na igreja, mas Ele tira férias quando você vai ao supermercado ou trocar o óleo do carro, gente. Ir ao supermercado pode ser uma experiência santa também, se você fizer isso com Deus. Trata-se de um relacionamento onde Ele está envolvido em tudo aquilo que você faz, não apenas na oração, no estudo bíblico, ou indo à igreja, ou ofertando dinheiro. Agora, ok, deixe-me dizer algo. Quando você começa a tentar viver uma vida santa, a santidade, ela não é legalismo. Santidade é a coisa mais linda do mundo. E eu, pessoalmente, como ministra da palavra, acho que uma das coisas mais difíceis de se fazer nas minhas ministrações é ensinar as pessoas a liberdade sem lhes dar uma licença para pecar. Ensiná-las sobre santidade sem levá-las para o legalismo. Parece que constantemente nós vamos. Anos atrás tivemos algo maravilhoso chamado Movimento de Santidade. Não consegui fazer parte dele, eu meio que gostaria de ter feito, deve ter sido bom. Mas então isso se transformou em um legalismo e muitas pessoas envolvidas chegaram ao ponto em que odiavam qualquer coisa que tivesse a ver com qualquer religião, porque não estavam sendo ensinadas sobre Deus, mas sobre regras e regulamentos feitos pelo homem. Então, cara, nós estamos livres. Vamos ser liderados pelo Espírito Santo. Bem, isso é muito bom se você conhece a palavra de Deus. Mas deixe-me dizer, somente o Espírito e nenhuma palavra só te faz ser um pateta. Você se torna um bobalhão. Quantos estão me entendendo aqui? Nós precisamos da palavra e do Espírito misturados, porque se nós tivermos somente a palavra, talvez às vezes não seja assim, tão empolgante. Nós precisamos ter as coisas do Espírito misturadas lá dentro, para ter um pouco de empolgação, mas não podemos ter somente essas coisas emocionais, temos que ter solidez em nossa vida. Bem, graças a Deus pelo Espírito Santo que continuamente nos guia e nos corrige, se permitirmos, pois essa é a chave.
Deixe-me contar um pouco da minha história. Algumas pessoas lutam com a culpa mais do que outras, e então... Porque fui abusada na infância pelo meu pai, cresci pensando que algo estava errado comigo. Porque eu pensava, tem que haver algo de errado comigo para o meu pai fazer isso, porque eu acho que isso não acontece com ninguém mais no mundo. Eu achava que não acontecia, mas descobri que acontece com várias pessoas. E você ficaria surpreso com quantas pessoas aqui nesta sala foram abusadas sexualmente na infância. E isso é uma coisa horrível que acontece a vários tipos de problemas que podem causar vergonha na vida das pessoas, mas o abuso sexual é provavelmente o mais vergonhoso. É como se isso trouxesse danos à sua alma, que só Deus pode curar. E Ele pode curá-lo. Eu disse que Ele pode te curar. Amém? E a vergonha é um pouco diferente da culpa. A vergonha é mais profunda do que a culpa. E quando você tem uma vergonha tóxica, você não tem vergonha de algo que você fez ou algo que fizeram com você, mas você tem vergonha de si mesmo, sabe? E quando você tem vergonha de si mesmo, isso então envenena tudo na sua vida. Deus quer que você ame a si mesmo. E veja, não é de uma maneira egoísta e egocêntrica, mas Ele quer que você ame a si mesmo e goste de si mesmo, desfrute de si mesmo. E eu levei muito tempo para entender isso, mas a maioria dos problemas que eu tinha, a maioria dos problemas de personalidade, os problemas de relacionamento que eu tinha, eu não entendia isso, mas a maioria deles vinha do fato de eu não gostar de mim mesma, sabe? E quando você não gosta de si mesmo, então você vai achar muito difícil se dar bem com outra pessoa. Porque você não pode dar o que você não tem. Então, por exemplo, se você não receber misericórdia de Deus, você vai ter muita dificuldade em ser misericordioso com outras pessoas. Lembre-se disso, você não pode dar o que você não tem. E então, eu ouvia mensagens sobre amar as pessoas, eu queria tanto ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa gentil, uma pessoa boa, sabe? Eu não era. Eu orava sobre isso. Eu ouvia as mensagens, eu ia para casa e eu tentava. Mas, sabe, se você não tem as coisas certas por dentro, nenhuma quantidade de tentativas fará qualquer diferença. Na verdade, isso só vai te frustrar mais, porque quanto mais você tenta fazer o que é certo, parece que mais você faz aquilo que é errado. Então Deus eventualmente mostrou-me. Gostaria que eu não demorasse tanto para aprender, mas às vezes somos densos e demora um pouco, mas Deus finalmente mostrou-me. Ele diz, você não consegue amar ninguém porque você não ama a si mesma. Bem, no começo isso não nos parece ser bom, é como se, eu não sei o porquê, mas a religião, não a relação com Cristo, mas a religião que é totalmente diferente de ter um relacionamento com Cristo. Na verdade, você tem que deixar sua religião para encontrar Jesus. Amém? Mas por alguma razão, a religião, esse velho espírito religioso, ele nos faz sentir como se fosse muito religioso nos sentirmos mal conosco e castigar a nós mesmos. E eu até me lembro de fazer algumas confissões na igreja, como eu, uma pobre, miserável pecadora.
Sim, nós pecamos, mas a sua identidade não é a de um pobre, miserável pecador. A sua identidade, sua nova identidade em Cristo, e eu amplifico em Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você entende isso? A Bíblia diz que você é santo, que você foi santificado, que foi redimido. Agora, essas são todas as coisas que temos em nosso espírito. Elas podem não aparecer no nosso comportamento ainda, mas há uma possibilidade. Porque quando você nasce de novo, você recebe a natureza de Deus. Você entende? Agora a natureza de Deus está habitando dentro de você. Isto significa que você tem a capacidade de agir como Deus age. Eu vou devagar para aqueles que ainda têm um pé na religião. Quantos sabem o que quero dizer? A religião faz você se sentir que quanto mais você se castiga, mais santo você é. E isto é totalmente e completamente errado. Agora, nós não podemos ter um tipo de atitude que, nós somos a última Coca-Cola no deserto, e ter um tipo de atitude arrogante, mas você tem que saber quem você é em Cristo. Há uma grande diferença em quem você é em Cristo e quem você é em si mesmo. Então, para todos os efeitos, como Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Então, nós deveríamos, essa velha parte de nós deve estar morta e sermos ressuscitados para uma nova vida, com uma nova natureza. E parte disso é que, quando pecamos e cometemos erros, podemos nos arrepender, lamentar por nossos pecados, nos afastar deles e querer ir em uma nova direção. E, quando você sinceramente se arrepende, isso não significa que precisa rastejar por 40 dias na sarjeta. Significa que você diz, quando você é convencido, Deus, você está certo, eu fiz isso, é errado, eu quero que você me ajude, eu não quero fazer isso mais, perdoe-me, e você é perdoado, completamente perdoado, totalmente perdoado. E a Bíblia diz que Deus, Ele não se lembra dos nossos pecados mais. Então eu quero sugerir a você que você pare de ficar remoendo aquilo que Deus já esqueceu. Ele leva os nossos pecados para tão longe quanto o leste está do oeste, e Ele não se lembra deles mais. Agora, por muito tempo eu tive muitos problemas com isso. Eu levei muitos anos, eu acreditava aqui na minha cabeça, mas eu levei anos para chegar ao ponto onde parei de me sentir culpada o tempo todo. E eu posso realmente dizer isto com toda a humildade, eu quase nunca me sinto culpada. E isso não é porque eu nunca faço nada de errado, mas é porque eu conheço meu coração em relação a Deus, eu não quero fazer coisas erradas. E quando eu faço, imediatamente peço a Deus para perdoar-me, mas eu me recuso a dar ao diabo mais um dia na minha vida. E eu oro nesta tarde pela graça e pela misericórdia de Deus, que alguns de vocês tenham uma vitória verdadeira hoje nesta área. Porque toda a culpa agora ouça, é a nossa maneira de tentar pagar pelos nossos pecados, sendo que Jesus já pagou por eles. Então, como você pode pagar por algo que já foi totalmente pago? Então, se você realmente enxergar isso direito, é quase como se estivéssemos insultando a Jesus, porque é como se disséssemos a Ele, você não fez um bom trabalho, então aqui eu preciso adicionar o meu pagamento. Então a nossa maneira de pagar é nos sentindo culpados e sendo miseráveis, e o que eu fazia não era, eu nunca desfrutava a vida se eu me divertisse ou descansasse, eu me sentia culpada porque
eu me sentia melhor se eu estivesse trabalhando, eu valia mais se eu estivesse trabalhando e produzindo e fazendo algo. Alguém sabe do que eu estou falando? Tem alguém aqui que se sente culpado quando descansa? A maioria das pessoas. Não é à toa que estamos esgotados o tempo todo, exaustos e cansados da vida, sabe? Tem que haver algum equilíbrio e então há várias coisas que Deus me ensinou, me mostrou, exemplos que eu poderia compartilhar, mas há um que eu me lembro muito bem, que foi realmente útil para mim, eu estava indo a uma loja um dia, acho que era uma grande loja da Target, e eu tinha feito algo de errado, eu não sei o que era, e sabe, nós estamos sempre fazendo algo errado, né? E, sabe, eu fiquei irritada, emburrada com o Dave, sabe, por alguma coisa, eu não sei o que era, e eu estava tendo a minha viagem básica de culpa, e sabe, você só quer, quando você realmente quer se sentir muito mal, podre sobre si mesmo, parece que tudo acaba contribuindo para te colocar bem para baixo. Então, eu fui à loja e até estacionei na parte de trás do estacionamento, lá atrás. Esse tipo de coisa que fazemos e sabe, a menos que Deus te mostre, nem percebemos que estamos fazendo. Então, eu estacionei na parte de trás do estacionamento, sabe? Eu sou dessas que se escondem. E então, eu saí do meu carro e eu estava andando meio lenta em direção à loja, pensando no quanto eu era ruim. E Deus então me dizia assim: Joyce, quando você planeja superar isso? Então eu pensei, ou talvez daqui a 2 ou 3 dias. De repente foi como se eu recebesse uma revelação de que eu realmente meio que estabelecia certas quantidades de punições a certos tipos de pecados, sabe? Se fosse um pecadinho, às vezes teria que me sentir mal só por um dia. Aquele deve ter sido um pecado médio, porque eu ia levar de 2 a 3 dias. E se fosse um pecado muito grande, eu poderia ficar na minha viagem de culpa o mês inteiro. Mas depois de me sentir culpada tempo suficiente, finalmente segui em frente e realmente receberia o que Deus estava tentando me dar o tempo todo. Sabe, você tem que perdoar a si mesmo. Agora, obviamente, não estou dizendo que você pode perdoar a si mesmo, mas quando você recebe o perdão de Deus, veja, muitos de vocês ainda estão mantendo coisas contra si mesmos, das quais Deus realmente já perdoou vocês há muito tempo atrás. Amém? Talvez alguns de vocês tenham planos e Deus está tentando interrompê-los e você não está permitindo. Então as coisas não estão indo muito bem para você. Porque sabe, quando Deus decide entrar no meio de alguma coisa, deixe seu teste se tornar seu testemunho. Todo mundo gosta de testemunhos. Nós vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E é bom poder testemunhar a veracidade e a verdade da palavra de Deus.
A vida às vezes pode ser muito difícil. Alguém concorda comigo? Certo. Ninguém nunca jamais terá um testemunho. Quantos de vocês amam um bom testemunho? Ninguém nunca terá um testemunho sem ter passado por um teste. Então nós vamos ser testados. Não apenas o inimigo tentará nos testar, mas o próprio Deus vai nos testar. Davi, inclusive, orou para que Deus o testasse. Eu não faço essa oração sempre, mas, sabe? Quero dizer, Davi orou, Deus, prova-me, testa-me, vê se há alguma coisa perversa em mim. Uau, isto é coragem. Nós amamos ouvir grandes testemunhos. Mas se nós não passarmos no teste, nunca teremos um testemunho. Alguns de vocês aqui se perguntam por que eu tenho a mesma montanha o tempo todo. Algo que você precisa saber sobre Deus. Você nunca é reprovado na escola dele. Você continua refazendo o mesmo teste, de novo, e de novo, e de novo, até que você passe nele. Amém? E então, mesmo depois de passar no teste, ocasionalmente você vai ter que fazer um curso de reciclagem. Só para verificar se você ainda está onde precisa estar nesse assunto. Bem, nós amamos ouvir e ler sobre Noé, José, Abraão, Moisés, Josué, Daniel, Ruth, Esther, Pedro, Paulo. Mas você gostaria de ter sido um deles? Uau! Deve ser ótimo ter a vida da Joyce. Oh, querida. Bem, nós não. Sim, eu tenho uma ótima vida, mas você não faz isso sem pagar um preço para fazer isso? Amém? E sabe, nós pensamos, puxa, deve ser incrível. Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. Uau! Nossa! Moisés abriu o Mar Vermelho. Uau! Nenhuma dessas pessoas fizeram suas próprias escolhas na vida. Cada uma delas tinha um plano que foi subitamente interrompido por Deus. Talvez alguns de vocês tenham planos e Deus está tentando interrompê-los. E você não está permitindo. Então as coisas não estão indo muito bem para você. Porque sabe, quando Deus decide entrar no meio de alguma coisa... Vamos lá, pessoal. A maioria das pessoas tem uma placa invisível pendurada em suas vidas. Deus consegue ver, mas outras pessoas não. Que diz, não perturbe. São placas que você pode pendurar nas portas de hotel, mas não pode colocar uma em sua vida. Se você vai andar com Deus, é melhor se preparar para ser interrompido. Você pode ter um bom plano todos os dias, mas isso não significa que vai conseguir fazer o que planejou. Porque se Deus precisar de você, você tem que estar de plantão. Eu tenho certeza que Esther tinha um plano para sua vida e provavelmente não era o de ter uma chance de ser morta, fazendo coisas que você normalmente não se safaria. Essas pessoas foram colocadas em situações que elas nunca tinham encarado. Sabe, quando Deus te pede para fazer algo, dizer a Ele, bem, eu nunca fiz isso antes, isso não importa para Ele. Então elas foram colocadas em situações que nunca tinham enfrentado, que no natural não estavam equipadas para lidar. Estavam sozinhas e muitas vezes em suas dores e tragédias eram mal compreendidas e eram criticadas. E nestes homens e mulheres vemos situações como a morte de entes queridos, perseguição aos justos, fome, prisão, rejeição, abandono, abuso, injustiça e também mal entendidos. Quantos de vocês ainda querem ser usados por Deus? Onde estão as mãos, gente? Eu vi alguém fazendo mais ou menos assim, ó. Olha, eu vou te dizer a verdade. Eles tinham que estar dispostos a morrer, tiveram que aprender a amar pessoas difíceis de amar, ter muito sofrimento com paciência,
ser criticados e acusados e ter longos períodos de espera pela libertação de Deus. Mas nós também vemos na vida dessas pessoas que grandes frutos foram gerados e que Deus usou cada uma delas de uma maneira incrível. Ele usou Esther para salvar uma nação inteira, uma jovem garota de 20 anos, porque ela estava disposta a deixar de lado os seus planos e sair e fazer o que sentia que Deus queria que ela fizesse, sabe? Sei que nem todos foram chamados para o ministério em tempo integral, mas posso te dizer que isso afeta todas as pessoas, porque não tem uma pessoa nesta sala que Deus não te desafie e peça para fazer coisas que você acha que são mais do que você consegue lidar, ainda que não seja nada além de falar com seu vizinho sobre Jesus. Ninguém tem um testemunho sem um teste. Se você vai andar com Deus, a resistência. Chuyện tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Uma palavra bíblica, a resistência é uma obrigação. Nós temos que aprender a suportar, a como não fugir de situações difíceis. Temos que entender que a única maneira de passar por isso é passando por isso. Amém? E assim, eu tenho minha própria pequena definição para resistência, eu gosto dela. E eu acredito que resistência significa durar mais que o diabo. Em outras palavras, não importa o quanto você queira irritar-me, esse é o quanto eu vou permanecer em Deus e não vou esmorecer nem desistir. Então siga em frente e se canse tentando me desgastar, mas eu não vou desistir. Amém? Eu vou te dizer, se você não tem nada ao seu favor, exceto ser cabeça dura para dizer eu nunca vou desistir, você vai acabar ficando com a vitória. Eu tenho uma placa no meu escritório que diz nunca, nunca, nunca desista. Eu quase a trouxe nesse fim de semana para te mostrar. Não desista. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo devido você vai colher se você não desanimar. E essa escritura é para todas as pessoas aqui. Todos nós cansamos de esperar, todos nós cansamos do diabo implicando conosco, todos cansamos de coisas que acontecem conosco, mas só aqueles que se recusam a desistir, esses são aqueles que vão sair e fazer parte do grupo que abre o mar vermelho e faz o tipo de coisas que essas pessoas fizeram, esses homens e mulheres. Vamos lá. Resistência significa habitar, permanecer debaixo, ser paciente. Paciente. E paciência não é apenas a habilidade de esperar. Você vai esperar quer goste ou não. Mas é sobre como agimos enquanto esperamos. A paciência é um fruto do Espírito que nos mantém doces e gentis. Vamos? A paciência é um fruto do Espírito que nos mantém doces e gentis. A paciência é um fruto do Espírito. Vamos, o quanto você consegue sofrer pessoalmente e ainda ser legal com as outras pessoas? Oh, meu Deus, eu vim de um longo caminho. Há 42 anos, se eu fosse ao supermercado e a balconista fosse novata, eu quero dizer, eu podia até estar usando o meu broche de strass escrito Jesus. Mas eu te digo, o fruto não era bonito.
Agora, 42 anos depois, não 2 dias, vamos lá. Agora, 42 anos depois, felizmente não me levou todos os 42 anos, mas levou cerca de uns 4 ou 5. E agora, se tem uma balconista nova, eu vejo que ela está ficando nervosa porque está tendo problemas, eu digo, não se preocupe, fique tranquila, está tudo bem, você vai ficar excelente nesse trabalho. Todo mundo comete erros, eu não estou com tanta pressa, eu posso realmente... na verdade, agora consigo pensar mais na outra pessoa do que em mim mesma, e isso levou 42 anos, mas estou bem com isso agora. Agora, tem outras coisas com as quais talvez eu não seja tão paciente, mas eu consegui resolver a questão da balconista. Paciência, resistência, durar mais que o diabo. Entenda que nem tudo na vida vai ser do seu jeito e que Deus espera que você seja doce de qualquer maneira. Os crentes deveriam ser legais, sabia disso? Talvez essa seja a revelação do dia, eu não sei. O que você aprendeu na conferência? A Joyce disse que nós deveríamos ser legais. Nós devemos gostar uns dos outros. Hebreus 6:12, para que vocês não sejam espiritualmente lentos, mas que vocês sejam imitadores daqueles que através da fé que se apoiam em Deus, com absoluta confiança e convicção nele, em seu poder, e com paciência e resistência, mesmo quando em sofrimento, irão agora herdar as promessas. Então, se você está neste lugar hoje, e se você acha que tem vitória em sua vida, não significa que tudo seja perfeito, mas se você acha que você passou por situações e que você tem uma boa medida de vitória em sua vida, é porque em algum momento você resistiu. Vamos lá. É porque em algum momento você parou de fugir das coisas difíceis e aprendeu a correr para elas e acabar logo com isso. Vamos lá. Eu posso dizer que eu tenho uma boa medida de vitória na minha vida hoje. Certamente ela não é perfeita, mas eu fico muito feliz a maior parte do tempo, muito contente, muito tranquila. Percorri um longo caminho. Mas eu te digo, eu tive que aprender a parar de fugir das coisas e dizer, Deus pode trabalhar na minha vida, faça o que for preciso, acabe logo com isso. E então, se for preciso, me amarre no altar e não me deixe ficar longe de você, porque eu não quero ser como eu era. Há 2 tipos de dor, a dor da mudança e a dor de permanecer igual. E permanecer igual tem que te assustar mais do que mudar. Eles resistirem agora estão herdando as promessas. Hebreus 10, verso 36. Pois você precisa de paciência e resistência para suportar todas as circunstâncias difíceis sem você se comprometer, para que quando você tiver realizado a vontade de Deus, você possa receber e desfrutar ao máximo de tudo que Ele foi prometido. Quantos estão vendo essas coisas? Nós passamos e superamos, e a recompensa sempre está do outro lado. Mas nós vamos ser testados, nós vamos ser tentados, e nós precisamos ser provados. Você perderia o seu emprego ao invés de mentir pelo seu chefe?
Bem, isso não merece tantos aplausos, não é mesmo? Fiquei preocupada, talvez tenhamos que ficar aqui mais. Não há como dizer quantas vezes as pessoas aqui foram testadas em algum ponto, e se elas tivessem feito a coisa certa lá atrás, agora elas estariam desfrutando de uma vida que seria incrível. Eu já contei esta história antes, não fazia parte desta mensagem, mas tenho que contá-la para trazer o ponto. Anos atrás eu trabalhava para uma empresa de peixes por atacado e eu era contadora lá. E o chefe queria que eu ajudasse a roubar algum dinheiro de alguns clientes a quem devíamos dinheiro, sabe? Eu enviava os extratos todos os meses e aquelas pessoas tinham um saldo de $300 de crédito porque acidentalmente pagaram uma conta 2 vezes. E assim, ele olhava todas as declarações antes que as enviasse e ele trouxe uma delas para mim e disse: eu quero que você coloque um débito nesta conta e faça que ela fique com saldo 0. Em outras palavras, ele não queria enviar o dinheiro para aquele cliente que tinha um crédito na conta. Bem, eu soube imediatamente que aquilo era errado de se fazer, mas eu fui para casa e eu dormi pensando sobre isso. Bem, eu não dormi, na verdade, eu nem era realmente o que eu chamaria de uma cristã muito forte naquela época, mas eu amava a Deus, eu ia à igreja, eu tinha um pouco de fibra moral e eu sabia que eu não deveria fazer aquilo. Dave e eu trabalhávamos na mesma região e só tínhamos um carro, então isto significava que meu transporte era bom. Havia muitas razões para não perder aquele emprego. E eu estava petrificada só de pensar que se eu dissesse ao chefe que não faria o que ele me pediu para fazer, seria demitida. E então eu cheguei bem cedo na manhã seguinte e eu decidi na minha mente, agora ouça, eu decidi que eu iria permanecer com Deus ainda que eu perdesse aquele emprego. Vamos, eu quero que você ouça isso. Eu decidi que eu iria permanecer com Deus ainda que eu perdesse o meu emprego. E havia muitas coisas para as quais eu não teria a resposta se eu perdesse o meu emprego. Mas eu sabia que eu tinha que permanecer com Deus. Vamos lá, agora você está disposto a perder um amigo? Se é isso que você tem que fazer para permanecer com Deus? Você está disposto a ser ridicularizado se for isso que tiver que fazer para permanecer com Deus? Você está disposto a ser julgado e criticado como um louco religioso no seu trabalho, a fim de permanecer com Deus? Vamos lá, pessoal, eu estou fazendo perguntas sérias. É hora de decidir que nós não vamos nos comprometer o que sabemos ser o certo, só para sermos aceitos por todo mundo, ou para mantermos um emprego, ou qualquer que seja o nosso caso. E não há como dizer quantos cristãos hoje em dia que comprometem suas vidas apenas para serem aceitos pelo mundo, ou para manter um emprego bem remunerado, ou algo assim. E veja o que aconteceu. Agora, felizmente Deus me deu a graça de passar neste teste. Eu cheguei bem cedo na manhã seguinte, e eu entrei, eu estava tremendo como louca, e eu disse: sabe, você pode não entender isso, mas eu sou cristã, e eu sinto que eu não posso equilibrar esta declaração e fazer que fique com saldo 0, porque eu sinto que estaria roubando o dinheiro dele se fizesse isso. Eu disse: eu preciso do meu emprego, eu não posso perder o emprego, mas não posso fazer isso. Bem, ele ficou com o rosto vermelho e esbravejou, blá, 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 e só disse: vá trabalhar. E o dia todo eu fiquei esperando para ser demitida. E finalmente, faltando 5 minutos para terminar o expediente, ele saiu e meio que jogou aquela declaração na minha mesa e ele disse: bem, mande o cheque para ele. E então, para resumir a história, eu continuei sendo promovida naquela empresa, até ficar apenas abaixo dele. Eu não tinha estudo para aquelas promoções. Por metade do tempo eu nem sabia como fazer o que eu estava fazendo, mas Deus me deu a graça para fazer tudo. E eu vou te dizer algo, e eu acredito nisso. Se eu tivesse me comprometido naquela época, eu acho que eu não estaria aqui hoje contando essa história. Eu tenho testemunho porque eu passei no teste.